Olá, tudo bem? Me chamo Tami, sou integrante do grupo que compõe Monique Evelyn, Tami Talmer, Rosângela Silva, Aíse Santos, Marina Dantas e Álvaro Marinheiro. Nós compomos o grupo de Direitos Reais na Coisa Alheia, que engloba o tema de propriedade. Hoje, para iniciar esse bate-papo com vocês, eu vou começar com o direito de laje. O que é o direito de laje? O direito de laje consiste na relação jurídica estabelecida com o proprietário do solo como uma forma de regularizar o famoso puxadinho. Vamos supor, num exemplo muito simples, um momento que você se casa e simplesmente você bate uma laje em cima da casa térrea de sua mãe e você simplesmente passa a morar naquele lugar. A partir daí se instaurou o Instituto de Direito de Laje, logo que não havia nenhuma possibilidade no Código Civil de transformar esse local em uma inscrição, em contas diferentes. Então ele veio para regulamentar essa situação. Lembrando que no direito de laje é preciso ter a concessão expressa do primeiro proprietário que fez a construção base de onde vai ser essa laje. Ela pode ser construída de forma vertical, acima ou abaixo. Lembrando que são unidades autônomas. Elas indistintamente, a de cima não vai alterar na de baixo, a de baixo não vai alterar na acima dela, entendeu? Então essas condições são unidades autônomas, logo são obrigações diferentes, são números de inscrição de matrícula diferente no registro de imóveis, então aí se constitui o direito de laje. Como a gente começa a falar sobre isso, a gente precisa colocar que a precursora disso foi a medida provisória 759 de 2016, que ela veio para regularizar as inscrições, as situações fundiárias. Logo depois dela veio o artigo 1504A do Código Civil, que foi basicamente a caçulinha nessa questão da propriedade de transformar essas unidades autônomas. E continuando o nosso assunto, eu vou falar sobre a concessão de uso. A concessão de direito real de uso é o contrato pelo qual a administração ela transfere o uso remunerado ou gratuito de terreno público a particular, como direito real resolúvel, para que dele se utilize em fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou qualquer outra exploração de interesse social. A concessão de direito real de uso é um instituto criado pelo Decreto-Lei nº 271, de 28 de 2 de 1967, no seu artigo 7º, podendo ser utilizado na transmissão da posse direta de bens públicos ou privados. Ou seja, a concessão ela ocorre quando o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, transfere a um terceiro, normalmente uma empresa privada de direito, para realizar ou explorar algo que normalmente seria de sua responsabilidade. Algumas características jurídicas do uso que é um direito real sobre a coisa alheia, como eu falei para vocês, visto recair sobre bem pertencente a outrem, sendo também um direito temporário, porque terá no máximo a duração de vida do seu titular ou prazo estabelecido em contrato. É um direito também indivisível, que ele não pode ser cedido, tá? E um direito personalíssimo, pelo qual é constituído para assegurar ao usuário a utilização imediata do bem e atender às suas necessidades próprias ou de sua família. Alguns modos de constituição de uso se consistem em contrato, testamento ou por sentença judicial. A concessão de uso, ela traz direitos e deveres também para esse usuário, tais esses: fruir a utilidade da coisa, extrair do bem todos os frutos para atender às suas necessidades e da sua família, melhorar o bem como benfeitorias que o torne mais cômodo e agradável, administrar a coisa e também conservar a coisa como se fosse própria. Continuando o assunto, vou falar sobre a concessão de uso especial para fins de moradias. Consiste no direito real sobre a coisa alheia, onde visa atender à função social da propriedade. É importante para o direito de concessão do uso especial da coisa e moradia para a regularização urbana, especialmente em áreas ocupadas por população de baixa renda, que reside irregularmente em um imóvel público. Exemplo, os indígenas que vivem na Amazônia e no Pantanal. Ou seja, trata de um direito sobre a coisa alheia. Visa atender à função social da propriedade. É importante para a regulação urbana e um instrumento de regulação jurídica.
Bem, gente, eu vou falar um pouco sobre a hipoteca. Lembrando que a hipoteca é um direito real de garantia, assim como o penhor, onde uma pessoa proprietária de um bem imóvel vincula o seu direito a um comprometimento de obrigação. Em caso de inadimplemento, o credor pode promover a exclusão da dívida. A hipoteca acompanha a coisa, ou seja, é um direito de sequela. É nula a cláusula que proíbe a alienação do bem. A hipoteca é diferente do penhor, pois é constituída pelo registro no cartório de registro de imóveis. Lembrando que, em casos em que o bem ultrapasse o valor de 30 salários mínimos, ela precisa de escritura pública. Lembrando também, gente, que pode ser objeto de hipoteca os imóveis, os acessórios pertencentes a esse imóvel, as estradas de ferro, o domínio útil, o domínio direto, os navios, as aeronaves, os recursos naturais, independente do solo onde estes se encontram. Meu nome é Álvaro, eu irei apresentar o subtópico da anticrese. A anticrese é uma palavra que deriva do grego e do latim. Anti quer dizer oposto e crede quer dizer uso, ou seja, uso oposto. Esse uso oposto incide sobre bens imóveis. Segundo Tartucci e Stolze, a anticrese é um direito real de garantia, ou seja, a anticrese é um direito real pelo qual o devedor transfere ao credor a posse de coisa imóvel para compensação de dívida com frutos e rendimentos decorrentes do imóvel. Na prática é o seguinte: vamos supor que João deve a Maria uma quantia de 20 mil reais. João transfere a posse de um imóvel para Maria para que, decorrente dos frutos e rendimentos daquele imóvel, a dívida possa ser abatida e, ao chegar ao valor devido, ela se extingue e a posse retorna para João. Então, como falado, a duração da anticrese é até a extinção do débito. Formalidade. A anticrese, ela necessita de formalidade, ou seja, de registro no cartório de imóveis. Danos. Os danos causados ao imóvel durante a posse do credor devem ser ressarcidos, ou seja, se Maria vier a causar algum dano ao imóvel de João, ela deve ressarcir João por aqueles danos. E a previsão legal da anticrese está presente no artigo 1506 do Código Civil, que diz: pode o devedor ou outrem por ele, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber, em compensação da dívida, os frutos e rendimentos. Então, a anticrese, ela tem fundamentação legal no Código Civil de 2002. Vale ressaltar que na anticrese não se passa a propriedade do bem, e sim a posse. A doutrina majoritária entende que esse bem deve ser obrigatoriamente imóvel, como traz a previsão legal do artigo 1506. Boa noite, meu nome é Marina. Hoje eu vou falar um pouco sobre penhor, que é um direito real de garantia. Os direitos reais de garantia, eles são conferidos a alguns credores para que eles possam obter a importância de seus créditos através da execução de determinados bens do devedor. Basicamente, o penhor é quando o devedor entrega ao credor coisa móvel suscetível à alienação para lastrear seu débito, ou seja, uma garantia. Baseando-se no artigo 1431, que fala sobre penhor, a gente pode fazer algumas observações. A primeira dela é dívida principal. Para que se concretize o penhor, é necessário que haja a entrega do devedor pignoratício ao credor pignoratício de coisa móvel suscetível à alienação, para garantir o pagamento de uma obrigação já existente. Ou seja, o objeto penhorado, ele não é o débito principal, ele é apenas a garantia de uma obrigação que já existe. Esse devedor pignoratício, ele é o titular do débito principal, ele é quem dá a coisa ao penhor. O credor pignoratício
é o credor do débito que tem a garantia do penhor. Outro ponto é a tradição. Para que seja concretizado o penhor, é necessário que haja a entrega, a tradição. O penhor, ele é um contrato real, então não basta que as partes elas tenham um interesse em finalizar. É necessário que haja a tradição, a entrega do bem que vai para o penhor, para que seja concretizado esse contrato. Existe uma exceção da tradição. A exceção da tradição é quando não é necessário que haja a tradição para ser configurado como penhor. Nesses casos, o bem penhorado ele continua sob o poder do devedor, porém ele tem o dever de cuidar, de guardar e de mantê-lo em boas condições. Exemplos dessa exceção de tradição seriam penhor rural, penhor industrial, penhor mercantil, penhor de veículos. Nesses casos, os bens ficam com o devedor. Por que isso acontece? Por conta do constituto possessório. Através do constituto possessório, as partes elas compactuam com a transferência, com a alteração, certo, de títulos de posse. Pode ser por um tempo determinado ou por um tempo indeterminado, fazendo com que a pessoa que era própria, que possuía em seu nome, ela vai passar a possuir no nome de um outro. Por isso ela fica com aquele bem mesmo quando ele estando em penhor. Existe também outro ponto que é a natureza de direito acessório. O penhor, ele é um direito acessório porque ele é a garantia de pagamento de uma obrigação já existente. Então ele é um acessório. O penhor desse objeto, ele só pode ocorrer se o pagamento da prestação desse débito principal não for feito. Aí o objeto colocado em penhor poderá vir a leilão para que o credor possa pagar-se integralmente. Fora isso, não. Em relação a essa natureza de direito acessório também, a obrigação acessória, ela acompanha a obrigação principal. Com isso, se houver a anulação da obrigação principal, obrigatoriamente vai ter também a nulidade da garantia do penhor, porque ela vai seguir a obrigação principal. Garantia indivisível. O penhor, por mais que você pague uma parte daquele débito principal, que você quite uma determinada porção daquele débito principal, o direito real, ele ainda vai incidir sobre o bem que você empenhou de maneira total. Mesmo que você tenha parcialmente pago o débito principal, o direito real continua a incidir de maneira total. Por quê? Porque não é divisível, enquanto não for quitado totalmente a obrigação principal. O penhor também, o objeto de penhor, ele precisa ser coisa móvel, obrigatoriamente ele precisa ser coisa móvel, e essa coisa móvel, ela precisa ser alienável. Como assim? Ela tem que estar disposta, disposta à alienação, no caso de transferência, esqueci o final aqui. O objeto de penhor, ele precisa ser coisa móvel, obrigatoriamente, e precisa ser coisa alienável. Ele tem que estar disponível à alienação para terceiros em caso de venda judicial. É isso, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado.